O relato de um espírito de uma professora que ficou preso no cemitério durante 20 anos. Ajude nosso canal se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. Naquela tarde fria na Serra Gaúcha, eu estava no velório da mãe de uma amiga, prestando apoio nesse momento tão difícil. Uma chuva fina caía nos seus túmulos, tornando o ambiente ainda mais melancólico. Após o sepultamento, as pessoas começaram a se dispersar. Segui sozinha em direção à saída do cemitério, refletindo sobre a vida. Já tinha 49 anos, meus pais haviam partido, e eu nunca me casei. Será que esse era o meu propósito nesta existência? Enquanto caminhava, sentindo frio, pensei em tomar um café quente para me aquecer. Minha mente vagava por memórias do tempo em que fui professora. Ensinei tantas crianças ao longo dos anos, mas nunca tive um filho. Será que esse era o meu destino? Antes de deixar o cemitério, notei um homem chorando diante de um túmulo, segurando flores. A cena me tocou e parei para observá-lo. Em determinado momento, ele percebeu meu olhar e, ao se aproximar, disse: "Meus sentimentos." Respondi que estava ali para me despedir da mãe de uma amiga que havia partido para o mundo espiritual. Ele então me olhou e disse: "Quando o corpo perde seu fluido vital, o espírito se desprende dessa veste material. A alma continua viva." Aquilo me intrigou. Como ele falava com tanta certeza sobre a existência além da morte? "Me perdoe, não me apresentei. Meu nome é Jorge." Cleusa, respondi. Ele sorriu de forma cortês e, antes de partir, perguntou se eu morava por perto. Respondi que não, mas que estava ali para acompanhar minha mãe. Ele se despediu, saiu pelo portão, entrou no carro e foi embora. O tempo passou, e um dia minha amiga Sara, que havia acabado de ter um bebê e não podia sair de casa, pediu que eu levasse flores ao túmulo da mãe. Atendi ao pedido, e ao chegar ao cemitério, vi Jorge novamente. Ele estava no mesmo local, diante do túmulo da esposa, chorando como da primeira vez. A cena era idêntica. O frio e a garoa tornavam o momento ainda mais melancólico. Me aproximei, e ao me ver, ele repetiu as mesmas palavras. "Meus sentimentos." Senti um estranho déjà vu. Da primeira vez, ele tinha dito exatamente isso. Então, resolvi perguntar: "Você gostaria de tomar um café?" Ele pareceu surpreso. "Café? Sim. Está frio." Jorge parecia perdido em seus pensamentos. Imaginei que ainda não tivesse superado a perda da esposa. Caminhamos juntos em direção ao portão, mas pouco antes de sairmos, ele disse: "Preciso ir." Foi um prazer vê-la novamente. E sem mais explicações, partiu. Que homem estranho, ele sempre repete as mesmas palavras. Eu gostava de caminhar. Seguia um longo trajeto até minha casa, que ficava em uma área rural. Cuidava da minha horta com dedicação, mantendo-a sempre bonita. Como vivia sozinha, ia com frequência ao cemitério levar flores para a mãe de Sara. Com o tempo, percebi um padrão. Todas as vezes, encontrava Jorge no mesmo lugar, diante do túmulo da esposa, segurando flores e chorando. A cena se repetia como um ciclo interminável. Algo parecia estranho. Certo dia, observei duas mulheres conversando enquanto visitavam o cemitério. Uma delas comentou: "Sempre que venho aqui, vejo aquele homem com flores e uma mulher falando com ele." A outra olhou ao redor, confusa. "Que homem, que mulher? Não vejo nada. Melhor irmos embora. Acho que você está vendo espíritos. Aqui no cemitério tem muitos." Aquilo me intrigou. Como assim uma delas conseguia me ver e a outra não? Quando as duas partiram, decidi segui-las. Acompanhei a que não me enxergava até a sua casa e, movida por um misto de curiosidade e inquietação, permaneci ali.
Observei sua rotina, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Em determinado momento, outras presenças se manifestaram e me expulsaram dali. Sem rumo, voltei ao cemitério. Por que sempre retorno para este lugar? Questionei-me. Mais uma vez, avistei Jorge e lhe fiz a mesma pergunta de sempre. Você quer tomar um café? Ele respondeu que sim, mas, ao cruzarmos o portão, se despediu apressado. Preciso ir. E partiu, como fazia todas as vezes. A repetição dos acontecimentos começou a me exaurir. Algo estava errado, mas eu não sabia o que. Até que um dia, ao caminhar entre os túmulos, deparei-me com uma fotografia. Aproximei-me para ver melhor. Meu coração gelou. Era minha foto. Por que minha imagem está aqui? Quem colocou isso? Pensei, confusa. Mas eu sempre venho trazer flores para a mãe de Sara. Fiquei ali por horas, encarando aquela lápide, tentando compreender o que estava acontecendo. Até que uma mulher idosa se aproximou e, em silêncio, começou a rezar. Jesus, encaminhe minha sobrinha para sua luz divina. Não a deixe perdida. Se sua alma ainda não encontrou o caminho, ajude a seguir em paz. As palavras dela me causaram estranheza. Que oração esquisita, pensei. Mas por quê? Eu estou viva. Quando a mulher saiu, fui atrás dela. Entrei no carro sem saber bem o motivo, apenas sentindo que precisava de respostas. Chegamos a uma casa antiga, feita de madeira, com uma varanda florida e um banco de madeira ao lado da porta. O ambiente me trouxe uma sensação familiar, embora eu não soubesse explicar o motivo. Na cozinha, o cheiro de comida no fogão a lenha era reconfortante. Fiquei observando aquela senhora em silêncio. Eu não queria lhe fazer mal, apenas entender o que estava acontecendo comigo. Por que não me lembro dessa tia? Me perguntei. Com o tempo, fui ficando por ali, acostumando-me com a casa. Era um lugar agradável. Até que, em um dia de almoço com a família reunida, ouvi uma conversa que me gelou a espinha. Alguém tem visitado o túmulo da Cleusa? Para quê? Respondeu outra voz. Aposto que o espírito dela já não está mais lá. Se não estiver vagando por aí, do jeito que era ciumenta, o silêncio tomou conta de mim. Meu espírito estava vagando, eu estava morta, pobre Jorge. Ele sofreu tanto com ela. Apesar disso, era um homem bom, profundamente apaixonado. Mas o ciúme dela ultrapassava todos os limites. Enquanto ouvia aquela conversa, um turbilhão de pensamentos tomava conta da minha mente. Do que eles estão falando? Me perguntei. Outra voz se manifestou. Com certeza, ela deve estar no inferno. Que mulher difícil de lidar. Logo, outro homem respondeu. Não desejo isso para ela. O ciúme é uma doença e precisa ser tratado. Foi essa obsessão que a levou a tirar a própria vida. O silêncio pairou por um momento, até que alguém completou. Dizem que quem comete esse ato não tem perdão. Jorge sofreu demais com a morte dela. Seu coração frágil não resistiu. Fiquei paralisada. Meu Deus! Então eu morri? Como não me lembro disso? O que tornava tudo ainda mais confuso era o fato de Jorge também ter falecido. Mas se eu fui sua esposa, por que ele não me reconheceu? Atordoada, observei aquelas pessoas se levantarem e saí atrás delas. Elas seguiram para o cemitério e eu fui junto, sem entender absolutamente nada. Algo estava errado. Foi então que percebi que tudo aquilo se repetia. Cada conversa, cada movimento, como se eu estivesse presa em um ciclo interminável. Eu caminhava em círculos. Não conseguia sair dali. Preciso de ajuda, mas para onde eu vou? Sem rumo? Vi um rapaz e decidi segui-lo. Entrei no carro junto com ele. No rádio, uma canção tocava suavemente. Cubra-me com seu manto de amor. Nossa Senhora, me dê a mão.
Cuida do meu coração. Foquei naquelas palavras e comecei a repeti-las mentalmente, com toda a fé que me restava. De repente, uma luz intensa preencheu o carro. Um ser de brilho indescritível surgiu diante de mim, sem dizer nada, estendeu a mão. Foi a última coisa que vi antes de tudo escurecer. Quando despertei, estava em um grande salão, semelhante a uma enfermaria. Levantei-me e avistei uma mulher vestindo uma túnica branca e azul celeste. Me aproximei, ainda desnorteado. Onde estou? Perguntei. Ela sorriu com doçura e respondeu: Você foi acolhida no lar de Maria, mãe de Jesus. O que aconteceu comigo? Em breve você saberá. Agora descanse. Ela me ofereceu água e, mais tarde, outras pessoas vieram falar comigo. Um mentor de semblante sereno se aproximou e disse: Cleusa, seja bem-vinda. Você faleceu há 20 anos. Meu coração acelerou. 20 anos? Como assim? Até pouco tempo eu nem sabia que estava morta. Era como se eu estivesse presa em uma repetição interminável. O mentor me observou com paciência antes de responder. Quando alguém desencarna de maneira violenta, a mente pode permanecer em confusão. Ainda em choque, me lembrei daquelas pessoas naquela casa. E aquelas pessoas, quem eram? Eram seus parentes, todos desencarnados, presos à ilusão de que um dia herdariam aquelas terras. Permaneceram ali, presos ao passado. Mas aquela casa ainda existe? Não. A casa onde você entrou era apenas uma projeção mental dos que ali permaneceram. Naquele local, hoje existe um prédio. Minha mente tentava processar tudo aquilo. E Jorge, o mentor, me olhou com compaixão antes de responder. Ele foi seu marido. Nunca aceitou sua partida. E também não percebeu que faleceu. O choque me fez tremer. Então, todo esse tempo, eu fiquei vagando no mesmo lugar? Sim. Você e muitos outros que se recusam a despertar para a realidade. O silêncio tomou conta de mim. Então ele me olhou nos olhos e perguntou: Cleusa, por que você escolheu partir dessa forma? Seu marido era um bom homem. Baixei a cabeça e respondi com a voz embargada. Porque eu tinha ciúmes. Ele se perfumava antes de sair para o trabalho. Sempre simpático. Sorria para as colegas. Mas eu queria que aquele sorriso fosse apenas para mim. Você jogou o carro contra a árvore de propósito. Sim, mas não queria morrer. Só queria que ele percebesse que ficasse ao meu lado por mais tempo. Na colônia de acolhimento onde estou agora, há milhares de pessoas como eu. E a cada dia, mais e mais chegam. A vida não termina com a interrupção do corpo físico. E Jorge, onde ele está? Em outra colônia espiritual. Ele não tirou a própria vida. Sua morte foi natural. Apesar de ter vagado pela terra por um tempo, preso à dor e à recusa de aceitar sua partida, hoje ele está bem. Posso vê-lo? Ainda não. Primeiro, você precisa encontrar equilíbrio. E essa sempre foi uma dificuldade sua quando estava encarnada. Aqui, você receberá tudo o que precisa para se fortalecer. Mas isso leva tempo. Os anos se passaram. Comecei a montar o quebra-cabeça da minha vida terrena. E, finalmente, compreendi a gravidade do que fiz. Enquanto vagava pelo cemitério, misturava lembranças de outras vidas, acreditando que eram parte da minha existência atual. Fora do corpo físico, conseguimos acessar memórias do passado. Mas, como eu estava em desequilíbrio, tudo se embaralhou em minha mente. E agora, como viver sem Jorge? Hoje, o impacto do acidente causou traumas no meu espírito, principalmente no campo mental. Isso tornará minha próxima reencarnação mais desafiadora. Quando estive diante da dádiva da vida, cega pelo ciúme, tomei uma decisão impulsiva. Agora, preciso encontrar um caminho para reparar meus erros. Depois de anos na colônia,
fui chamada para uma reunião especial. Além de mim, havia mais 3 mulheres que cometeram o mesmo erro em suas encarnações. Para aprendermos a lidar com nossas emoções e seguirmos um novo caminho, tomamos uma decisão. Esaura reencarnaria primeiro. Ela seria minha mãe. Marcele seria minha irmã. Todas nós interrompemos a própria existência por desequilíbrio emocional. E para que possamos evoluir, enfrentaremos desafios semelhantes em nossa nova jornada. Teremos dificuldades cognitivas, como déficit de atenção e problemas de aprendizado. Nossa trajetória exigirá esforço e dedicação para superar as fragilidades que nós mesmas causamos em nosso espírito. Agora, chegou a minha vez de reencarnar. Por isso, me foi permitido compartilhar minha história. Hoje, reconheço que o amor de Deus é infinito. Ele nos ama sem condições. Nos acolhe mesmo quando erramos. Sou grata à Escritura por registrar minha experiência, pois espero que ela sirva de alerta e reflexão. E a todos que ainda estão na Terra, deixo um conselho. Busquem ajuda quando sentirem que não conseguem lidar sozinhos com suas dores. Deus sempre oferece um caminho, mas sem fé não conseguimos enxergá-lo. Se você pedir com um coração sincero, o auxílio virá. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.